isso mesmo. Na verdade, eu fiz questão de começar esse vídeo assim justamente porque algumas pessoas precisam entender algumas coisas a respeito do que eu vou falar agora e a gente vai falar disso nesse último momento aqui do Sala 7. Todas as vezes em que a gente pensa nesse ambiente de litoral, de praia e tudo mais, a gente sempre pensa nesse ambiente como um ambiente de recompensa. Poxa, Martinelli está vivendo um momento de recompensa. A gente tem uma cultura de achar que a gente só merece momentos assim quando a gente está bem sucedido, quando a gente está vivendo algo muito bom. Esse ambiente, né, que a gente considera ser um ambiente apenas de recompensa algumas vezes na nossa vida, ele precisa ser entendido como a gente tem vivido isso na nossa vida, na nossa história. O tempo todo, quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa ela a longo prazo, lá no final da nossa vida. Eu me lembro muito bem que eu estava vivendo uma situação de caos na minha saúde, né, de muitas incertezas, de muitos problemas, e aí eu via sempre uma pessoa muito próxima de mim falando assim: poxa, eu trabalhei a vida toda e agora eu estou próximo de me aposentar. Me aposentando eu vou comprar uma chácara, vou comprar um sítio e vou viver, né, os meus melhores dias no final da minha vida. Acontece que essa pessoa esqueceu de contabilizar de que os nossos dias não pertencem a nós. A vida, ela é só um sopro, ela é só o princípio, né, de algo. E a gente faz isso de forma muito errada. A gente deixa para viver a família depois, a gente deixa para viver os momentos felizes depois, a gente deixa para viver tudo depois, acreditando que o depois vai acontecer. E a gente precisa até de muita fé, né, para acreditar dessa forma. Mas nem sempre vai ser assim. Eu, com 20 e poucos anos, quase não aconteceu o amanhã, quase não aconteceu o depois para mim. E entendendo isso, foi que eu descobri que eu precisava de verdade entender o que era a vida e viver de fato antes mesmo de envelhecer. Quando as coisas foram acontecendo, os problemas foram piorando e tudo mais, e foi aí que começou a nascer o Martinelli que a maior parte das pessoas conhecem hoje. Algumas pessoas olham para mim como sinônimo de superação, outros, né, enxergam muitos milagres, outros muito aprendizado, e todas essas coisas fazem sentido para mim hoje. Porém, existe algo ali dentro que ficou muito marcado para mim. Eu não tenho tempo para viver o amanhã. Então todas as coisas, todas as minhas realizações, tudo aquilo que eu posso fazer, eu faço no meu hoje. Eu nunca deitei a minha cabeça no travesseiro pensando assim: poxa, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, né? Arrependido pelo dia, porque o tempo todo eu trabalho a minha cabeça para viver o agora, né? Para viver aquele momento. Eu passei assim a ter momentos incríveis com a minha família, ter momentos incríveis como pai, né? E quem convive perto de mim sabe quanto eu aproveito a minha vida de pai, quanto eu aproveito as lições que eu aprendo com a minha filha, o quanto eu aproveito, né, da companhia de pessoas. E eu quero colocar aqui para você, no momento em que você tem pessoas ao teu lado, e pessoas são o alvo da realização. Muitas pessoas, né? Quando eu tiver uma mansão eu vou ser feliz. Quando eu tiver 1 milhão, meu primeiro 1 milhão, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Não, se você não é feliz hoje, né? Se você não é realizado hoje, você não vai ser quando chegar lá. As pessoas são a chave do sucesso da nossa vida. As pessoas que nos cercam são o motivo da nossa realização. Muitas pessoas sabem que eu sou cristão, né? Que eu tenho como regra de fé a Bíblia. Tudo que eu vivo é o que está escrito ali dentro, é o que me foi ensinado ali dentro, e de nada eu me arrependo, porque foi obedecendo, foi acreditando nas coisas que ali estão, que eu fui descobrindo de fato que eu podia ter uma vida abençoada, próspera, né? Apenas sendo obediente. A única coisa que eu apliquei na minha vida foi a obediência, isso acompanhado de processos, aprendizados, e eu fui descobrindo que
o elo principal que mantém a minha vida e que sustenta a minha vida, me fazendo esse cara que eu sempre repito em muitos dos meus vídeos, eu sou um cara extremamente realizado, extremamente feliz. Foi que eu entendi algumas coisas ali e eu vou fazer um resumo, né, das grandes chaves que eu vivo na minha vida. Eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu nunca vou amar nenhuma outra coisa acima desse Deus que eu aprendi a confiar, a acreditar, a conviver. Segunda coisa, eu aprendi a amar as pessoas. A Bíblia vai dizer o próximo como a mim mesmo. Então ali existem duas coisas numa única ordem. Primeiro, me amar. Eu descobri que eu preciso amar o Martinelli primeiro. Esse amor se torna referência para eu aplicar a outra pessoa. Por que as pessoas são tão ruins e tão más com o próximo? Porque eles não se amam. Porque eles não entenderam que ele precisa se amar primeiro para depois ele alcançar o outro. Foi entendendo isso, foi entendendo sobre pessoas, foi entendendo sobre vida, foi entendendo sobre até onde eu devo ir e até onde, né, aonde é o meu limite e dali para frente Deus vai. Foi ali que eu descobri, né, milagres que são assim difíceis de explicar, segundo a ciência, segundo a medicina. Foi ali que eu entendi que as pessoas podem ser, sim, ruins, podem ser más, mas também podem ser, né, muito boas. Que as pessoas podem ser a resposta de muitas das coisas que você tem orado e pedido para Deus. Eu aprendi que até os meus inimigos vão colaborar para os planos de Deus na minha vida. E eu aprendi, né, com José, que até quando as pessoas são ruins comigo, elas estão me direcionando ao propósito que Deus me chamou para ser. Quando os irmãos de José jogam ele na cova e colocam ele, né, como escravo nas mãos de um povo desconhecido, eles só estavam colocando José dentro do caminho que Deus tinha feito com que ele sonhasse tempos antes. E aí José, lá na frente, já como governador do Egito, José agradece seus irmãos, né? Eles achando que ele podia estar com raiva e tudo mais, não. José sabe que se não fosse a atitude dos irmãos lá atrás, ele não seria governador do Egito. O próprio Silvio Santos, numa das poucas entrevistas dele, reconhece que se não fossem as pessoas que o impediram de ser apresentador de televisão, foram também as que colaboraram para ele ser dono de televisão. Quantas vezes as pessoas que nos fizeram mal vão ser as pessoas que vão colaborar para o teu sucesso? Então, ore por eles, ame eles, acredite, até aquilo que você não entende vai fazer sentido lá na frente. Esse vídeo ficou grande, mas ele tem um propósito, para a gente começar esse último momento, esse último módulo do Sala 7. Espero que faça sentido para você ter caminhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!